Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Professando, porque nós vamos aqui professar fé, vida, salvação, a palavra de Deus nua e crua, sem enfeite, porque hoje o que se tem pregado é a palavra de Deus cheia de adequações à modernidade, mas a palavra de Deus não se adequa, o que Deus deixou, Ele deixou, o que é, sim, sim, não, não tem meio termo. Bom, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o meu início de trajetória de criar esse canal. Bom, a verdade é que há alguns meses o Espírito Santo começou a me pedir para partilhar a palavra dele em redes sociais. E eu fui bastante resistente, porque eu sempre fui uma pessoa reservada, eu não gosto de expor a minha vida nas redes sociais, a minha família, os meus filhos, o meu marido, eu não gosto de exposição. Então, quando o Espírito Santo pediu que eu fizesse essa criação de redes e expusesse a palavra de Deus, isso para mim foi muito difícil. Não porque eu tivesse vergonha do Evangelho, não era isso. Mas eu não queria expor a minha imagem, eu não queria expor a minha intimidade, a minha família, né? Eu falei, poxa, Senhor, eu já falo da Tua palavra onde eu vou. Se eu paro no posto de gasolina, eu falo com o frentista. Se eu vou a uma padaria, eu falo ali com a pessoa que está me atendendo. Se eu estou numa fila, eu converso com a pessoa da fila. Então, eu preciso mesmo fazer isso. E às vezes a gente tenta barganhar com Deus. Mas não é possível barganhar. Quando o Espírito Santo pede algo para nós, e ele tem esse propósito, porque são os planos dele, ele diz que os planos dele são perfeitos, são agradáveis, né? Bom, perfeito e agradável, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar e obedecer, porque amor é isso, o amor é você ceder ao que ele quer, você confiar na vontade dele e confiar que ele tem o melhor para você. Bom, então quando ele me pediu foi muito difícil. Eu resisti bastante, eu tentei barganhar, eu tentei, olha, mas não pode ser assim, ou um pouquinho menos assim, ou um pouquinho mais assim. E o Espírito Santo foi e me deu a palavra de Jonas. Ele falou assim, olha, você vai fugir do chamado? Você vai fugir da minha vontade? Porque é uma escolha. Deus, ele não é impositivo, Deus, ele não é tirano. Ele quer ser amado espontaneamente, assim como ele amou a humanidade espontaneamente. Então, ele nos deu algo que se chama livre-arbítrio e ele não tira isso de nós. Ele não tira. Você tem a plena capacidade de exercer, de dizer sim ou não ao Espírito Santo. É uma escolha. É uma escolha e ele não tira isso. Deus não invade a sua vida, ele não entra na sua vida sem ser chamado. Né? Tem aquela palavra que diz, eu bato a porta. Será que você vai abrir a porta para ele? Ele está batendo a porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Mas ele não invade, diferente do mal. O mal invade a sua vida, ele destrói a vida, ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto que Jesus veio, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então eu não consegui barganhar, e com Deus não se barganha. E eu resolvi atendê-lo, de livre e boa vontade. Eu falei, Senhor, eu resolvo atendê-lo, eu confio na tua escolha, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Então, para mim não foi fácil tomar essa decisão, não foi fácil obedecer, porque envolvia sacrifícios de coisas pessoais que eu não gostaria de abrir mão, mas eu resolvi atendê-lo. E aí me veio muito à memória aquela passagem de Lucas, que está lá em Lucas 9, 26. Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então, a gente não pode se envergonhar de Cristo, nem da palavra de Deus, nem daquilo que Ele nos chamou. E quando eu iniciei a confecção desses vídeos e de partilhar a palavra de Deus, eu só partilho aquilo que o Espírito Santo me dá. Então, geralmente eu acordo, eu estou em oração e Ele me dá uma palavra e Ele diz, compartilha essa palavra. Então, eu só compartilho aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele me manda, aquilo que Ele me mostra. E eu comecei inicialmente compartilhando com contatos pessoais. E um belo dia eu recebi uma mensagem assim, deixa de ser ridícula, tá ficando feio isso para você, para de fazer isso. E aí, meus amigos, no primeiro impacto, quando eu li aquelas palavras, a gente como ser humano, o primeiro impacto foi, poxa vida, um balde de água fria, né? Assim, a tristeza quis entrar, sabe? Quis entrar. Você fala, poxa, eu estou partilhando a palavra de Deus, eu estou falando de amor, eu estou falando de salvação, eu estou falando de arrependimento, eu estou falando de vida eterna. Por que eu estou sendo apedrejada de forma aleatória e de graça, sem motivo? Então, naquele momento, o meu celular, ele abriu uma notificação. Do nada, uma notificação. Do YouTube com uma música. De um cantor que eu não conhecia, uma música que eu nunca ouvi falar, eu nunca segui esse cantor, e apareceu uma música para mim, o nome da música é Nobody. Nobody. E a letra daquela música foi a resposta do Espírito Santo sobre o que eu estava passando naquele momento. Né? A letra dela dizia assim, olha, os 12 discípulos foram aqueles que ninguém escolheria. Era o pescador, era o outro que era cobrador de imposto, né?
eram pessoas que a sociedade não daria nada por elas. Né? Diz que Pedro não sabia falar, Pedro não era eloquente, só se tornou eloquente depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então ele foi revestido de poder, revestido de ousadia, e ele se transformou ali em nova criatura. E aí a letra dessa música diz: eu sou apenas ninguém, tentando falar tudo sobre alguém que me resgatou, alguém que me salvou. Eu não quero ser visto, eu não quero ser lembrado, não é para que eu apareça, que eu diminua para que ele cresça, porque toda honra e toda glória é para ele, é tudo por ele, é para ele, é por ele, sabe? E essa letra foi a resposta do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: não é por você, não é para você, é para mim. Então não se entristeça, porque a palavra de Deus também diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Essa é a verdade. A verdade é que, enquanto nós estávamos nas trevas, o mundo nos amava. Quando nós viemos para a luz, o mundo começa a nos odiar, começa a nos colocar de escanteio, começa a nos restringir. Os convites começam a restringir, as curtidas começam a restringir, as pessoas começam a se afastar. Mas isso mostra que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas nós não somos do mundo. E eu fiquei muito feliz, eu falei assim, é verdade. Quantas pessoas, depois que eu voltei para Jesus, porque eu estive afastada, eu conheci o Evangelho cedo, eu me afastei, passei 17 anos afastada, voltei há pouquíssimo tempo, vai fazer 4 anos. E quantas pessoas, quantos amigos, quantos familiares já se distanciam? Você vê que já não são mais presentes, já não comentam, já não fazem contato. É assim, de repente você é uma dessas pessoas que vive isso, que vivencia isso. Você aceitou o Evangelho e você tem sido desprezado, você tem sido colocado de lado, você tem se sentido excluído. Mas saiba o seguinte: você não está excluído do reino de Deus. Você foi escolhido pelo Rei, pelo Senhor dos Senhores, pelo dono do universo, pelo dono de todas as coisas. Nós podemos padecer neste mundo, mas nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Só quem provou o amor de Deus, só quem recebeu o Espírito Santo consegue padecer nesse mundo e ter paz, porque sabe que a glória é no porvir, que nós caminhamos para a coroa da vida, que nós caminhamos rumo à salvação, que a nossa vida não é aqui, sabe? Que a nossa vida não se resume a trabalho, a família, a estudo, a conquistas, não é sobre isso, é mais do que isso, é mais do que isso. E aí eu queria compartilhar também o que está em Efésios, porque foi para isso que Deus me chamou, e serve para você também que é cristão, que está aí do outro lado, e muitas vezes nós ficamos escondidos nas cavernas, como os profetas da época de Elias. Quantos se esconderam nas cavernas e só Elias saiu para provar os outros deuses e provar que só o Senhor era Deus. Então, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Meus amigos, a gente que é cristão, não basta você não viver no pecado. A gente também precisa reprovar as obras das trevas e dizer o que é obras das trevas. Como diz aqui a palavra de Deus, tratem de reprová-las, não sejamos cúmplices delas. Então, muitas vezes, a gente tem meias palavras, a gente tem medo de falar da palavra de Deus, do que Jesus ensina, porque a gente tem medo de magoar as pessoas. Nesse mundo de hoje a gente não pode falar nada, a gente não pode se manifestar sobre nada. Né? Nós caminhamos para um tempo, os tempos são maus, os dias são difíceis, mas nós caminhamos para tempos em que daqui a pouco até falar de Jesus pode se tornar crime, vai ser difícil. Sabe, vai ser difícil. O engraçado, o curioso é que satanistas, estou falando do jeito que eles se declaram, que eles se autodeclaram. Satanistas, luciferianos, não sei o que lá mais, eles têm redes sociais, têm trilhares de seguidores, andam nas ruas e são inclusive aplaudidos. Pessoas pedindo autógrafo para eles. E nós cristãos temos vergonha de dar a cara para bater, vergonha de falar dessa palavra, do que é e do que não é, sabe? Sem enfeite, sem tentar trazê-la aos conceitos da modernidade, porque não foi isso que Jesus falou que ia fazer. Ele está falando, trate de reprovar, porque se você é luz, as trevas vão ter que ser manifestas à sua presença. Você vai ter que se manifestar sobre essas obras, você não pode ser cúmplice dela. Então não basta, eu sou cristão, eu vou à minha igreja, eu frequento a minha igreja, eu tenho lá as minhas orações com Deus na minha casa, mas eu vivo a minha vida sem ninguém saber que eu sou cristão. Eu não falo de Jesus para ninguém, quem quiser Jesus que procure, quem quiser Jesus que leia a Bíblia, quem quiser Jesus que vá à igreja.
Não foi isso que Jesus pediu para nós. Não foi isso que ele pediu para nós. Não foi isso que ele deixou escrito. Não foi assim que ele tratou os discípulos. Quando ele escolheu os discípulos, ele disse: ide, ide e pregai o evangelho. Ide, curai. Ide e libertai. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Bom, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, até expondo um pouquinho da minha experiência pessoal e do que Deus pediu para mim. E eu vou deixar aqui no finalzinho esse vídeo com a letra dessa música, que é muito interessante, é muito forte. Foi o Espírito Santo que me revelou a letra dessa música, e eu deixo para você também, porque de repente você tem sido essa pessoa que tem sido excluída da sociedade, excluída da sua família, excluída do seu círculo ali social, do trabalho. Às vezes você é um jovem que não tem se adequado aos padrões deste mundo. Ser jovem hoje, eu creio que está mais difícil do que ser um adulto, sabe? Ser jovem não está fácil. E você é esse jovem escolhido por Deus, separado por Deus, que Deus te chamou. Você tem um chamado para pregar a palavra. Então não abra mão desse chamado, porque a sua recompensa não será aqui nesta terra, mas será no reino dos céus. Será com a coroa da vida, será estar diante do Redentor, do Rei, do Senhor de todo o universo, de todas as coisas, e ele dizer assim para você: eis o meu filho amado, e te chamar: entra no meu reino. Então, é nisso que nos gloriamos, é isso que nós esperamos, e é esse caminho que nós trilhamos. Sabemos que não é fácil, a porta é estreita, o caminho é árduo, mas dia após dia, com fé, com esperança, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos chegar lá. E vamos juntos, aqui, partilhando experiências, partilhando a palavra, partilhando orações, seguimos para o reino do nosso Pai. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, e até logo mais.